Agora você pode me dizer assim, mas o que que essa declaração precisa mostrar para ela se tornar questionável, então? O que que eu tenho que colocar nessa declaração? Ou como ela tem que ser, o que ela tem que apresentar para ela se tornar questionável? Bom, pelo menos 3 fatores pode fazer dela questionável. 3 fatores. Primeiro, é ela mostrar algo em que não se acredita. Não se acredita baseado em quê? Pode ser baseado na ciência. Por exemplo, se eu disser que a Terra é plana, a ciência me diz o contrário disso. Se eu disser que a Terra é plana, eu preciso provar, eu preciso apresentar provas para isso. Por quê? Porque eu estou falando algo em que não se acredita. Baseado na ciência, não se acredita. E outra coisa, pode ser baseado na ciência naquilo que a ciência já comprovou, ou pode ser baseado na ciência naquilo que a ciência ela não comprovou exatamente, mas ela tem indícios, como por exemplo a teoria da evolução. A ciência ela atesta a teoria da evolução pelos indícios, ela não tem uma prova cabal da teoria da evolução, mas ela tem os indícios que apontam para isso. Então se eu disser, por exemplo, que o homem não veio do macaco, então eu preciso apresentar uma prova, porque eu estou fazendo uma declaração que ela é questionável à luz do que a ciência defende. Beleza, mas é só da ciência? Não, não é só da ciência. Nós temos também a documentação oficial, que seria a documentação oficial? Seriam as páginas da história. O que as páginas da história registram? Se eu disser algo contrário àquilo, então eu preciso apresentar uma prova. E não só as páginas da história, é toda a documentação feita pelos meios jornalísticos também. Se um fato é publicado e eu digo, ó, esse fato não foi dessa forma, eu preciso provar, eu preciso me posicionar de uma forma que eu realmente prove que é o que eu estou falando, porque os fatos estão apontando para outro caminho. O noticiário está mostrando outra coisa. Então, se eu disser assim, por exemplo, ó, o Tiradentes não foi um mártir, por exemplo, eu estou indo contra o que a documentação oficial registra. Então eu preciso apresentar argumentos. Então eu estou argumentando. E se eu disser o contrário? O Tiradentes foi um mártir, de fato. Então eu só estou expondo, só estou explicando a história do Tiradentes. Então é só uma exposição, não é uma argumentação. Se eu disser, o homem veio do macaco, beleza, então me explica aí. Entendeu? É só uma exposição, não é uma argumentação. Beleza? Esse é o primeiro fator que faz da sua declaração questionável e, portanto, é argumentável. Qual o segundo fator? Eu mostrar algo que não se espera. Não se espera baseado em quê? Pode ser na lei, por exemplo. Se eu disser assim, olha, existe racismo. Então, o que se espera? Que não tenha racismo, baseado na lei. Então, como eu estou dizendo algo que não se espera, então eu preciso apresentar argumentos. Existe falta de tolerância com as religiões. Então, argumente sobre isso. Por quê? Porque o que se espera, segundo a lei, pessoas que exercem uma religião que ela tem o direito de exercer essa religião sem interferência. Se eu, por exemplo, defendo a pena de morte, eu estou indo contra a legislação, né? Que a legislação não consta pena de morte para crimes comuns. Então eu preciso apresentar argumentos. Se eu for contra, não, então eu vou estar explicando a pena de morte. É só contra a lei? Não, pode ser contra a ética, por exemplo. Se eu defender que um comportamento manipulador, um comportamento mentiroso é aceitável, então eu preciso provar isso, porque eu estou indo contra o quê? Contra a ética. O mesmo vale para os bons costumes. Se eu defender um comportamento depravado, por exemplo, então peraí, então me prova que esse é o comportamento adequado, me prova, entendeu? Pode ser contra a lei, contra a ética, contra os bons costumes, seja o que for. Você tentar defender algo que não se espera, então você precisa provar, você precisa trazer argumentos ali para sustentar a sua posição. O terceiro fator é você mostrar algo que não se percebe. Esse é o terceiro fator. Pode até ser sustentado pela ciência, estar na documentação oficial, ser contemplado pela lei, mas as pessoas não percebem. Por quê? Porque são realidades que não são percebidas pela maioria. É o tipo da informação que quando as pessoas tomam conhecimento, elas falam assim, puxa, nunca pensei por esse ângulo, nunca pensei dessa forma aí, nunca enxerguei isso. Eu até dei um exemplo desse em algumas outras aulas aqui, umas aulas passadas, que eu disse que o silêncio é um elemento da música. Oxe, o silêncio é um elemento da música? Pô, como assim? Eu não escuto silêncio na música, mas para quem é músico sabe que o silêncio ele é um componente da música. Existe um conhecimento técnico
por trás disso que sustenta isso. Só que as pessoas não têm conhecimento disso. Então é algo que não está no radar das pessoas, é algo que está no ponto cego das pessoas e elas não percebem, e para tanto você precisa apresentar argumentos para sustentar. Se eu disser, voltando aí à pena de morte, se eu disser assim, ó, o Brasil tem pena de morte sim. Por incrível que pareça, eu preciso argumentar sobre isso. Por quê? Porque o senso comum acredita que não existe pena de morte de fato. Só que se eu falar isso para algum advogado, ele vai concordar comigo. Tem pena de morte sim, porque ele tem o conhecimento da Constituição e na Constituição diz que para crimes, se não me engano, crimes de guerra ou crimes cometidos em época de guerra é passível de pena de morte. Só que isso não está na realidade da maioria. A maioria acredita que não. Então eu preciso argumentar, eu preciso provar que no Brasil existe pena de morte. Está aqui a Constituição mostrando. Entendeu? Você entendeu basicamente o que faz do seu parágrafo argumentativo ser de fato uma argumentação? É isso, é você defender algo que é questionável. A declaração ela precisa ser questionável.